O mercado está aí esperando de portas abertas, basta ter foco e persistência que você consegue. Senso crítico, de pensamento crítico mesmo, né? Ser questionador, observador, curioso, é muito importante, é muito importante. Eu vejo muitos profissionais que são passivos, que aceitam tudo que o cliente fala, e aí vai chegar lá na frente, não vai ficar legal, enfim, vai atender o que o cliente queria, mas poderia ser muito melhor se ele tivesse questionado. Meu gestor trouxe uma turma, falou: Ezequiel, tem uma turma aqui, eles precisam aprender Power BI, tem um projeto aqui, e você vai ser o professor deles. Eu falei: caraca, sério? E não existe pergunta besta, porque você não entende o negócio do cliente. Boa. Então é ele que é o cara que vai te ajudar, e eu gosto muito de desenvolver junto com o cliente. Quando não tem essa comunicação, não tem essa amizade com o cliente, assim, o projeto não anda. Entendeu por quê que ele quer aquilo? Por isso que muitas vezes construímos alguma coisa e o pessoal não usa porque às vezes não sabe nem o porquê. Um relatório só com os dados não quer dizer necessariamente que o usuário final, o gestor ou a própria equipe, vai conseguir identificar todas as informações que ele precisaria. Inclusive, um relatório com um mau storytelling de dados pode levar a deduções erradas. E está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje aqui com a gente, o Ezequiel Pedreira, ele que é analista de visualização de dados. O cara é especialista em Power BI, é um dos top solucionadores lá do nosso fórum da comunidade. Matheus, toca a vinheta. Muito bem. Robinho, quantas soluções que esse rapaz já resolveu lá no fórum, hein? Rapaz, hoje ele bateu um marco de 150 soluções no nosso fórum. Matheus, eu quero que você... Isso, as duas. Chega. Olha só. Essa aqui, ó, mostra ali, Robinho. Essa aqui Muito ele já tem, né, bem. Ezequiel? Essa aí, né? Essa outra eu tenho. Isso aqui, ó, É. 100 soluções. E essa aqui tu vai buscar, hein? Tem que buscar, hein? A de Tem 200. busca dessa. Até fevereiro eu já pego. Maravilha. Ezequiel, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui na Cadeira dos Valeu. Incomparáveis. Se apresenta pra galera, fala o que você faz hoje, conta aí um pouquinho. Opa, Léo, prazer todo meu. Hoje eu trabalho numa empresa de consultoria de Maceió, chama Messia Tecnologia. Eu atuo como Data Visualization Analyst, fazendo toda a parte focada mais na visualização dos dados, preparação dos dados, de tudo um pouco, né? A gente tem sempre o termo ali, mas a gente sempre faz de tudo um pouco, sempre é de ponta a ponta. Atua com engenheiro, faz a parte de TL, modelagem. Então, é basicamente isso. Maravilha, maravilha. Eu quero já começar fazendo uma pergunta aqui para você a respeito desses diferentes cargos ou posições que existem dentro da análise de dados. Você falou, Data Visualization Analyst. Quais são as diferenças, né, de um engenheiro de dados, de um analista de dados ou de um analista de visualização de dados? Conta um pouquinho aí para que a galera entenda, né, e saiba exatamente onde que ela se encaixa melhor de acordo com as suas necessidades, também seus conhecimentos. Show. A pessoa, o profissional ali de analista de dados, ele vai estar focado mais ali na parte, tanto na parte do TL, modelagem também, e toda a construção ali do relatório, né? E a diferença entre esse profissional para um cara do meu cargo, que é o analista de a visualização de dados, é que é mais focado, a minha área, né, é mais focado nos dados mesmo, na visualização, de contar uma história, sempre tem a parte do storytelling bem mais elaborado e tudo mais. Não que o analista de dados não faça isso. Hoje em dia, todo mundo está fazendo um pouquinho de tudo e só muda o nome ali da profissão, né? É que vai de empresa para empresa. Já a parte da engenharia de dados é o cara que fica mais no back-end, né? O cara que faz ali a parte das transformações, da TL. Então, é aquele cara que é mais focado na parte mais dos dados em si, não focando tanto na parte visual. Entendi, show de bola, maravilha. Eu costumo dizer que são poucas empresas, tá, que tem essa divisão clara. Pelo jeito, a sua ela já tem uma maturidade de dados e ela é mais focada em tecnologia, né? Então, acho que por isso... Sim. E um volume também, né? De construção de dashboards. Exato. Tem todas essas questões, né? Mas realmente, o engenheiro de dados é aquela pessoa que é mais focada na parte de construção de pipelines, de extração de dados.
ela não chega a fazer relatórios, né? O engenheiro de dados geralmente não Sim. faz dashboards, né? Aí o analista de dados entra na sequência. Depois, esse é um cargo realmente que eu não lembrava, tá? Realmente bem, assim, bem interessante. Fazia tempo que eu não vi alguém que é analista de visualização de dados. Muito legal saber que tem essa terceira pessoa, né? Engenheiro, analista, o de visualização. E algumas empresas também têm o cientista de dados, Isso, né? Que faz daí análises preditivas e prescritivas, olhando mais para o futuro, usando mais estatística e programação. exatamente. Show de bola. E eu queria que você falasse qual que é um possível caminho, ou quais são as competências que um analista de visualização de dados tem que ter. Primeiro, acho que começar pelo seu curso. Ali tem tudo, cara, e não para. Eu cansei, não quero atingir 100% mais não, porque não tem como. E para esse profissional, né, o ideal é conhecer ferramentas, né, o Power BI, que é o queridinho aí da galera, e que é líder de mercado em visualizações de dados. E não focar só em parte técnica, mas também focar nas soft skills, né? Que é o ideal, primordial, para se você tiver essas duas coisas, você é um profissional ali diferente dos outros, porque você pode ser muito bom tecnicamente, mas ali na parte de comunicação, saber se comportar, pode ser um ponto negativo ali dentro do ambiente corporativo. Boa, isso aí. A gente sempre fala, né, Robinho? Do conhecimento de negócios, ferramenta e soft skills, né? Queria até aprofundar aqui antes da gente seguir um pouco mais, para criar uma diferenciação mais clara para as pessoas do que seria um relatório simples, digamos, um relatório normal só com dados e um relatório com storytelling de dados. Ah, legal. Ainda mais porque como a gente está agora falando com um profissional que é basicamente focado na parte de storytelling de dados, às vezes fica um pouco, poxa, mas tá ali as informações, porque o que é de fato o storytelling de dados, né? Eu vou até começar a puxar aqui o gatilho, mas aí você continua a explicação, Léo. Que é mais no sentido de um relatório só com os dados não quer dizer necessariamente que o usuário final, o gestor ou a própria equipe, vai conseguir identificar todas as informações que ele precisaria. Inclusive, um relatório com um mau storytelling de dados pode levar a deduções erradas. Uhum. Então, sei lá, as cores, por exemplo, não estão invertidas. Né? E não estou só falando aqui das cores, a cor do logo da empresa, não. Mas justamente o que seria a dedução lógica do que é positivo, do que é negativo. Então, a gente já pegou vários relatórios que trazem informações equivocadas ou que a posição dos dados não facilite uma leitura. Tem N coisas aqui que tornam o storytelling de dados não somente, isso aqui é um erro clássico, que a galera acha que o storytelling de dados é só deixar o dashboard bonitinho. Então, não, design de dashboards é uma ferramenta, é algo que faz parte de uma boa construção de um storytelling. Porém, são coisas diferentes. Exatamente. Você é focado daí nos dois, né, Ezequiel? Tanto na parte de design e também no storytelling, é isso? Isso. E o que você usa para o design? Você usa Figma? Conta um pouquinho como é que é a sua rotina para a criação de um dashboard na parte de design. Eu uso Figma, inclusive eu estou criando uma biblioteca, ainda não está pronta, para facilitar nessa parte do mockup. Antes do cliente saber, né, na verdade, o cliente saber o produto final que ele vai receber antes do desenvolvimento. Isso ajuda nas duas partes, tanto na minha como desenvolvedor, para não ter um retrabalho, né, e se tiver, vai ser um retrabalho mínimo, e tanto que o cliente que ele já tem uma noção do que ele vai receber como produto final. E ali, alinhado com ele, fazendo melhorias, dando insights, tipo, colocando filtro, tirando filtro, colocando gráfico de rosca, opa, não pode, vamos lá que tem a exceção, né, tem sempre esse assunto, né, que é um pouco polêmico, de quando usar, como usar. Então, brincadeiras à parte, é mais nesse cenário, né, entregar o que o cliente vai receber ali com o produto final antes do desenvolvimento, para ambas as partes ali não ter tanto trabalho e ele sair feliz no final. Massa, cara, massa. Aproveitando que tu tá falando sobre
mais ou menos o que você faz. Eu queria que você contasse pra galera que quer migrar para a área de dados ou quer se tornar um analista de dados, como é que é um dia a dia, como é que é o dia a dia de um profissional que trabalha com dados? O que você faz geralmente no dia todo? Só constrói dashboards, tem reunião? Como é que é? Vamos lá, temos a reunião, né, a famosa daily, que são reuniões diárias ali, de 15 a 20 minutos com todo o time, onde reportamos o que fizemos no dia anterior. Então, temos as sprints, onde o Scrum e o PO, alinhado juntamente com o desenvolvedor, faz todo esse desmembramento das tarefas, quantas horas vai levar para cada uma delas, se tiver impacto, a gente também informa para poder aumentar um pouco das horas e tudo mais. E basicamente eu começo a atuar juntamente nessas tarefas. Se eu tenho uma tarefa de desenvolvimento, eu tenho todo o desmembramento, né? Desde captar o cliente, quem é um cliente, aí já faço a reunião com esse cliente, faço o levantamento de requisito, por que ele quer aquele painel, como que é o dia a dia dele ali, né? E o que eu posso ajudar em termos de dados. E a gente senta, eu faço todo esse mapeamento, levanto todas essas questões, e a partir daí eu começo a construir o mockup, né? A partir dessas informações, construo o mockup, mais a parte gráfica ali, para ele enxergar, tudo pronto, feito, envio para ele dar o check, né? Para ver se está tudo correto. Algumas vezes tem algumas coisas que quer acrescentar ou quer tirar. Então, aí, a partir do momento que está homologado, aí começamos o desenvolvimento. Eu sento junto com engenheiros de dados, normalmente ele já está atrelado a essa tarefa também, ele já faz toda a preparação dos dados, a modelagem, já deixa tudo redondinho para mim, só poder fazer um import aí desses dados lá no Power BI, que é a ferramenta que eu uso hoje em dia, e a partir daí eu faço a parte gráfica, né, a partir do mockup. Então tem que sair certinho do jeito que a gente prototipou ali, né, fez o mockup. Então, é muito bom também ter uma visão antes dos dados para você não entregar, né, no mockup ali algo que não tem nos dados, e aí o cliente dá o feedback no mockup e na hora do desenvolvimento você não consegue construir aquela visão porque falta dado. Uhum. Isso aí é muito importante ter isso em mente para não poder acarretar esse tipo de situação. E aí tem que contornar da melhor maneira possível, né? E depois disso eu faço a parte toda de documentação de ponta a ponta, né? Da onde foi extraído esses dados, onde estão hospedados, quem que é o cliente, quem que validou, quais são as áreas que vão usar esse painel. E a parte de governança também, eu faço toda essa parte de dar a permissão ali respectiva, né, para cada um, quem vai ver, quem que vai poder baixar, quem vai poder compartilhar, editar. Basicamente é isso. Fora isso, também temos as reuniões técnicas, né, que é do dia a dia, uma vez por semana, temos ali um chapter, né, falando sobre arquitetura, sempre tem um convidado novo que fala sobre alguma... sempre focado na área ali, né, falando sobre arquitetura, sobre ciência de dados, então sempre nesse mundo aí, também falando um pouco sobre soft skills, né, que é muito importante para a gente, e inteligência emocional também, porque não é fácil, né, a gente que está nessa área, muitas vezes as pessoas acham que é só arrastar, clicar ali, é coisa fácil, mas não é. Tem toda um trabalho, uma arquitetura ali por trás, né? E essa parte é muito bom, ainda mais para quem trabalha 100% home office. Tá aí um bom tempo a gente trazer aqui de inteligência emocional. Como isso é complexo, hein? Vamos trabalhar sobre isso. Só fazer aqui um adendo naquilo que o Ezequiel estava falando dos mockups. E também, alguns lugares chamam de wireframe, né? Aqui, por exemplo, dentro da nossa unidade corporate, a gente tem também essa etapa de validação com o cliente, que, inclusive, ela facilita 1000 coisas, assim. Imagina você construir todo um projeto, chegar no final e não era nada daquilo que o cliente esperava. Então, quando você cria esse protótipo antes e o cliente já faz uma pré-aprovação ali, e nem precisa ser na versão final, às vezes ele é todo cinza, inclusive, ele é só um desenho, às vezes. Outros lugares preferem já fazer ele... Sayuri já gosta de deixar ele colorido, né? Porque a Sayuri já gosta de chegar quase que no estado da arte já no protótipo, mas... aí... Exato. Mas, de todo modo,
Existe esse protótipo, ele vem a partir de um momento muito importante, de uma etapa da execução do projeto, que é o levantamento de requisitos. Exato. Que é justamente você entender aqui tanto a parte de negócios, quanto a parte também técnica, para não acontecer aquilo que o próprio Ezequiel falou, de às vezes você não prometer algo que chegar lá no final não vai conseguir cumprir. Né? Então, ou seja, não basta somente o levantamento de negócios, mas também dos próprios requisitos técnicos para ter clareza de que o que você vai apresentar de fato é algo possível de ser realizado. Perfeito. Eu queria explorar um pouquinho mais, Ezequiel, essa parte do levantamento de requisitos, porque eu vejo que é uma dificuldade de muitas pessoas, sabe? Conduzir essa reunião com o cliente. É tranquilo, o cliente te ajuda, o cliente ele fica mais fechado, ele não gosta. O pessoal tem muito medo desse contato, né, com o cliente muitas vezes. Como é que você faz para conduzir uma reunião de diagnóstico, ou de requisitos, no caso, e sair tudo bem? Ele vai falar primeiro inteligência emocional. Tem essa, né? Mas, assim, fica mais fácil quando o cliente ali sabe o que quer. Às vezes você pega um cliente que não sabe o que quer, e aí você tem uma reunião, aí você faz as perguntas e ele, pô, não sei, o chefe só pediu para mim ser o Product Owner, né, desse projeto, e às vezes ele não sabe. Então, aí tem que conduzir a partir dos dados, né, muitas vezes já tem algum produto, né, como eu já, na minha antiga empresa, eu participei de um projeto gigante de fazer toda essa parte de mudar, né, de ferramenta, então já trazer os painéis em Power BI e mudar para Tableau, então já tinha os usuários e tudo mais, só que era uma visão que eles já estavam acostumados a enxergar há mais de 5, 6, 7 anos ali, e é difícil você mudar o pensamento dessas pessoas. Eu digo que temos que evangelizar, né, aos pouquinhos ali, mas na parte da condução, né, juntamente com o cliente, primeiramente, entender o porquê que ele quer aquilo. O porquê que ele quer. Sempre tem um porquê. Por isso que muitas vezes construímos alguma coisa e o pessoal não usa porque às vezes não sabe nem o porquê ou foi algum erro ali durante o processo na parte da comunicação que acabou não atendendo o que ele queria. Mas entender as dores. Às vezes o cliente olha um específico KPI, né? Em 6 meses, em 3 meses, por que você não olha ao longo do ano? Por que você também não faz uma comparação com o ano anterior para enxergar o crescimento, o decréscimo ali do seu KPI? Então, a partir da nossa experiência, vamos dando esses insights, né? Que filtro que seria específico, qual tipo de gráfico seria específico naquela visualização, a respeito das cores, sempre respeitando a identidade visual da empresa, então, sempre contornando, né, de acordo com a experiência que temos ali para poder conduzir, né, extraindo o máximo de informação possível, sempre extraindo, e não existe pergunta besta, porque você não entende o negócio do cliente. Boa. Então, é ele que é o cara que vai te ajudar, e eu gosto muito de desenvolver junto com o cliente. Quando não tem essa comunicação, não tem essa amizade com o cliente, assim, o projeto não anda. Ele fica muito devagar e demora muito para fazer a entrega. Então, quando está junto com o cliente também está ali ajudando, falando a respeito, ajuda demais no desenvolvimento e na excelência do projeto. Pô, maravilha, cara, perfeito. Você falou algo muito, muito bacana, que é questionar muitas vezes o cliente também, né? Por que você não olha ao longo do ano? Ou seja, ter esse senso crítico, esse pensamento analítico realmente, e trazer, claro, a sua experiência, né, com essas habilidades que você tem, para questionar o cliente e, claro, questionar de uma forma amigável, né, mas para realmente provocar, né, e pensar em novas análises, o porquê daquilo que ele está pedindo, né. Então, essa habilidade de senso crítico, de pensamento crítico mesmo, né, e ser questionador, observador, curioso, é muito importante, é muito importante. Eu vejo muitos profissionais que são passivos, que aceitam tudo que o cliente fala, e aí vai chegar lá na frente, não vai ficar legal, enfim, vai atender o que o cliente queria, mas poderia ser muito melhor se ele tivesse questionado e trazido também ideias, e não somente realizado o projeto como o cliente
Exato. Até porque, assim, muitos clientes têm... Algum cliente que já tem minimamente alguns dados, talvez ele tenha já alguns gráficos no Excel, talvez ele já faz algum tipo de análise ou outra. É natural que, inicialmente, ele te traga aquelas análises ali e, talvez, na cabeça dele, ele só quer enxergar no Power BI aquilo de maneira mais bonitinha. Qual que é a grande missão aqui? Como é que você, como analista, leva isso para um outro nível? Sobe pelo menos um patamar. E aí o processo de questionar, primeiro, inclusive questionar os dados que ele já utiliza hoje, para ter clareza de que o que ele está vendo de fato causa algum impacto, que às vezes são... Eu lembro aqui dos tempos, há muito tempo atrás, eu também preenchia muitos relatórios. Fui fazedor de relatórios também, na época que eu trabalhava como secretário executivo na área comercial de um dos dealers da Nextel. E, cara, eram muitos relatórios. Eu acho que eu levava uns 3 dias alimentando relatórios. E alguns deles eu olhava e falava assim, gente, pra quê? Entende? No fim das contas, tipo, às vezes é um tipo de informação que foi... Persistindo ao longo do tempo? Isso, tipo, em um momento talvez ela foi relevante e depois ela perdeu relevância. E aí lá na frente, quando você vai masterizar isso dentro de um dashboard, aquilo se torna totalmente irrelevante. Então esse processo é fundamental de você questionar o que já existe hoje e trazer novos pontos de vista. Boa, concordo 100%, muito bom. Mas aqui, agora eu queria... Desculpa, antes de voltar, dar uma dica aqui. Boa. Para quem... Quando você pega o cliente que não sabe o que quer, às vezes fala assim, poxa, o Ezequiel até trouxe, poxa, mas o cliente às vezes não sabe o que quer. Existe sim o processo de ir questionando ele, se você pressionar ali, talvez ele vai te dar umas 5 análises que ele gostaria, mas às vezes você vai olhar e falar, pô, mas isso aqui não vai preencher um dashboard. Aí te dá aqui uma dica para você que é aluno, principalmente, do FAD, a nossa formação em análise de dados. Nós temos no nosso portfólio mais de 40 hoje business cases, tá? Tem de diversas áreas. E eles são, não é só o dashboard que tá lá. Tem toda uma construção do business case. Então, quando você vai para uma reunião com um cliente, você sabe que já é um interesse de uma área, por exemplo, comercial, olha antes um business case desse, que ele vai te dar uma série de possibilidades, porque às vezes nem você sabe o que eu vou questionar para alguém que é de logística, por exemplo. Então, poxa, se você não conhece o que é um OTIF, o que é N outros KPIs da área de logística, estuda esse business case, que é um dashboard pronto, mas que tem toda uma análise junto. Isso já te dá mais bagagem para ir para a reunião com o cliente. O cliente vai se sentir mais seguro, porque você está falando uma linguagem que é próxima daquilo que ele vive no dia a dia, e a partir daquilo, não é construir aquele mesmo dashboard, mas a partir daquilo já te dá muito insight para, inclusive, o cliente dizer, olha, isso aqui para mim é relevante também, isso não é. Muito bom, muito boa, excelente dica. E você falou algo bacana no final também, Robinho, que é a parte da confiança. O cliente precisa se sentir seguro, precisa confiar em você. Se você começa a cuspir um monte de besteira lá, falar coisas que ele não, né, que não tem nada a ver com o que ele realmente precisa, aí ele vai ficar com o pé atrás. Né? Ele vai pensar, esse cara não consegue me ajudar. Então, você transmitir confiança é muito importante. Boa. Mas, Ezequiel, você comentou o que você faz hoje e tudo mais. Queria voltar agora um pouco e que você contasse a tua história. Como é que você chegou até aqui? Como é que era o Ezequiel antes do Power BI e após o Power BI? Bom, antes do Power BI eu trabalhava numa empresa, né? Eu era auxiliar de produção, uma empresa aqui da cidade mesmo, de porte pequeno, de uma empresa de doces, né? Fabricação de doces. E eu cursava eletroeletrônica. Até então achava que era a minha área. E realmente eu gostava um pouco mais dessa parte eletrônica. Inclusive, na época que eu estava fazendo a graduação, eu comprei um Arduino para começar a fuçar ali, automatizar alguma coisa. E, pô, fui tomando paixão, gostei bastante. E isso eu terminei no finalzinho de 2019, se eu não me engano. E aí eu tive a oportunidade para trabalhar na empresa do meu professor, um dos meus professores, e ele me pediu para chamar ele na virada de ano, né, isso aí em 2020, falou, lá para fevereiro, março, me chama, que a gente conversa e tal, tem uma oportunidade legal, acredito que você vai gostar. Fiquei todo empolgado, falei, cara, que legal. Aí veio a pandemia. Eu falei, putz, cara. Aí ele acabou mudando, né, para Portugal. Eu perdi a oportunidade, continuei nessa mesma empresa e eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa aí para mudar a minha vida.
E eu já conhecia, já ouvi, na verdade, falar um pouco sobre o Power BI, e era a minha segunda opção, né, que é ir para a área de tecnologia, se não desse certo a parte da eletrônica. E aí foi aí que eu comecei um curso no Senai de desenvolvimento web. Falei, oportunidade legal aqui na cidade, semipresencial, vai ser bacana. Aí iniciei, deu 6 meses, consegui uma oportunidade de estágio na Embraer. Falei, pô, que legal. Aí fui lá no Senai para assinar, né, o contrato. Aí quando eu fui ver, era para atuar na linha de produção. Falei, ué, como assim na linha de produção? Porque o estágio, ele é relacionado ao que você está fazendo, né? Suas atividades é relacionado ao que você está fazendo. Falei, pô, não tem problema, né? Uma empresa grande, vai ser legal para minha carreira. Aí eu já sabia, né, no contrato quem era o meu gestor. Na época eu chamei ele no LinkedIn, curioso, né? Já comecei a ter essa amizade com ele, conheci um pouco mais, peguei o WhatsApp dele, e aí eu perguntei para ele, cara, o que realmente eu vou fazer e tal. Eu fiquei curioso, porque eu vi lá no contrato que eu vou atuar na linha de produção e tal. Ele falou, Ezequiel, a gente está aqui ele é gestor da qualidade, né? E ele falou que estava precisando de alguns estagiários para atuar aqui na área de dados, e justamente com Power BI. Falei, opa, aí ficou interessante. Aí eu iniciei lá, cara, felizão da vida, já fui pesquisar um pouquinho o que era o Power BI, fui vendo algumas coisas no YouTube e tal. Aí cheguei lá, teve todo um onboard, o pessoal passou um monte de coisa, e como a Embraer não é uma empresa focada em tecnologia, então era eu e eu, não tinha um cara que eu pudesse pegar alguma coisa ali. Então, isso aí foi bom, porque eu fui atrás, comecei a sair da minha zona de conforto, pesquisar, e começamos a implementar alguns painéis lá. E o legal de tudo que no hangar onde eu trabalhava, já tinha toda a linha de produção ali, eu tinha um escritório e tinha uma parte espelhada que eu via toda a linha de produção ali no hangar, os aviões, tudo mais, e foi muito bom para mim porque eu pude entender como funciona o dia a dia deles, né, dos técnicos. Então, eu ia na linha de produção, entendia. O avião cara, é uma arquitetura surreal, tem muitas peças, e é muito vago você falar, pô, tem uma asa, ele tem duas asas, tem o cockpit, fuselagem, mas beleza, o que vai dentro desses caras, como que é feito? Então a gente ia com os técnicos, eles explicavam tudo, e é muito legal, porque a partir dos dados que eu extraía lá, eu já sabia o que significava cada coisa, e comecei a entender no negócio. E a gente começou a pegar alguns modos de falha lá, quantidade de itens, né, porque eles usavam um SAP na época e tinha um robozinho que fazia extração, né, dessas informações no Excel. Então, tinha todo o levantamento ali do que era feito na linha de produção. Então, a partir da visualização de dados, que era algo novo para eles, conseguimos reduzir muita coisa lá que era pego, por exemplo, quantidade de itens por modo de falha. A gente conseguia enxergar quantos itens ali, né, qual que era o maior detrator, quantos itens era pego ali. Exemplo, uma selagem mal feita, um parafuso fora da norma. Então, a gente pegava tudo isso, pegava a quantidade desses itens e focava nesses caras. Então, pô, o que está acontecendo? Começamos a levar isso aí para o pessoal da produção, que são eles que fazem essas atividades, fala, pô, vocês estão errando muito aqui nessa parte da selagem e tal. E aí envolvia um treinamento e tal. E aí eu cheguei lá no avião 9 e tinha 1.200 modos de falha. E aí eu saí no avião 12 e já estava com 100 e alguma coisa. Cara, reduziu muito. A partir da análise de dados, conseguimos enxergar isso. Eles não tinham essa visão. E aí a galera começou a gostar, foi a nível de diretoria, e um monte de gestor de outras áreas começou a querer cobiçar a gente. Falou, pô, Rogério, que é o gestor, né? Libera esses estagiários aqui para treinar o pessoal aqui, para a gente implementar e tudo mais. E eu comecei a me destacar. Foi aí que eu recebi uma oportunidade na Century para trabalhar, já era um cargo legal, né? Aí foi aí que eu comecei como analista de visualização de dados, já era um cargo pleno, e só que era para trabalhar com Tableau. Falei, putz, cara, eu era estagiário, e como vocês sabem, o salário do estagiário não é daqueles, né? E já era casado, e falei, não, eu vou ter que ir, porque
é uma empresa que respira tecnologia, eu vou aprender demais lá, aprender muito. E uma das coisas que a galera confunde é ficar focado em ferramenta. E eu pensei no conceito, falei, pô, o conceito é o mesmo, se eu for mudar de ferramenta também, vai se aplicar, vai mudar algumas coisas, mas isso aí é mais fácil de pegar, eu já sabendo o conceito. Fui para lá, foi aí que eu iniciei nesse projeto de migração dos painéis do Power BI, eu falei, pô, cara, tava com você agora eu vou ter que eu vou ter que mudar de ferramenta, mas mesmo assim atuando um pouquinho com o Power BI, né, sempre tinha alguma, como ainda os painéis estavam em produção, tinha sempre alguma coisa que tinha que arrumar no ambiente e tal, e foi aí que eu aprendi muito, desde essa parte de soft skills. Antes, quando eu iniciei como estagiário, a parte de me portar na reunião era muito difícil no começo, porque quando eu ia explicar alguma coisa, eu explicava até bem, só que aí, na hora que eu acabava a minha fala, eu via que o cliente ficava quieto, eu falei, pô, preciso falar mais. Só que não precisava falar mais, estava tudo certo. Era só esperar ele responder. E aí, nessa, eu falava, acabava que não dava certo, eu falei, pô, preciso melhorar isso aqui. Foi aí onde, na Accenture, que eu consegui, né, melhorar muito essa parte de comunicação, levantamento de requisitos, fazer as perguntas certas, e aprendi demais lá, aprendi muito, muito mesmo. E lá também, sempre com o pezinho, como é uma empresa gigante, sempre tem diversas ferramentas de visualização de dados, e eu sempre ficava ali, pô, se sobrar uma vaguinha aí, joga o Power BI, joga para lá. No começo eu não peguei muito feeling no Tableau, é uma ferramenta fantástica, mas não me dei muito bem com a ferramenta, e foi aí que meu gestor me convidou, eu sempre era o cara ali do Power BI na empresa, e mesmo trabalhando com o Tableau. E era muito interessante porque eu já deixava isso claro, pessoal. Eu estou trabalhando com o Tableau, mas, cara, minha ferramenta é o Power BI. Eu gosto muito disso aqui. Ó, tô casando aqui com o Tableau, mas eu sou apaixonado mesmo pelo Power BI. Exatamente isso. E foi aí que meu gestor trouxe uma turma, falou, Ezequiel, tem uma turma aqui, eles precisam aprender Power BI, tem um projeto aqui, você vai ser o professor deles. Falei, caraca, sério? E na época eu tinha um certo medo, assim, cara. Falei, pô, mas eu não tenho material, não sei nem o que falar. Aí isso foi numa quinta, era para ser numa segunda. Imagina, o final de semana inteiro, se focado. Todo. Nossa, e vendo o vídeo do Léo e anotando, pô. E aí, cara, acabou que deu certo, a galera gostou demais, gostou muito da minha didática. E fui crescendo, depois eu mudei de projeto, fui para Power BI, né? E aí eu comecei a mexer mais com Power BI ali, e foi aí que eu consegui essa outra oportunidade, que é onde eu estou agora, que é na Mecha, onde eu atuo não só com Power BI, mas atuo também com Azure DevOps, Data Lake, e continuo também trabalhando com Figma. Vejo novos cursos aí pra galera, hein? De Azure DevOps. Legal. Como é que, agora que você... Pô, vamos só dar um breve recapitulado aí, né? Muito legal a tua história, né? Várias experiências bacanas em empresas gigantescas, né? Eu ia até te perguntar, mas você já respondeu sobre Tableau versus Power BI. Acho que Power BI ganha, então, né? Power BI ganha. Power BI ganha. A galera vai me massacrar aí, mas Power BI ganha. Nada. Aqui só tem fanático por Power BI também. Eu conheço um cara que gosta de Tableau, que é o Ueda. Rueda. O Eda é o único. É o único que eu vejo assim, a comunidade do Tableau. Quem que é? É ele. Ele é o único. E eu ia... eu perdi agora a pergunta que eu ia fazer quando ele terminou. Você recapitular alguma coisa. Eu ia recapitular, mas, putz, eu ia fazer uma pergunta, agora eu esqueci, rapaz. Vai, toca, Robinho. Tá, mas qual foi a última coisa que você falou? Foi eu encaixar ali. Lembra ou não? Pô, fui dar uma volta aqui e me perdi. Sobre as ferramentas que eu trabalhei. Azure DevOps. Isso, obrigado. Isso. Eu queria que você falasse, agora voltar um pouquinho de ferramenta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre outras ferramentas além do Power BI, que você já comentou sobre Azure DevOps. Para que serve? Você trabalha também com cloud. Tem muita gente querendo ir para essa... mas pelo menos entender, né? Essa parte de cloud, de Azure, de engenharia de dados e tudo mais. Comenta um pouquinho aí sobre isso.
Sobre essas duas últimas ferramentas, são novas para mim, né? Comecei a atuar agora no projeto novo que eu estou, mas o Azure DevOps é uma ferramenta de ágil, né? Onde o pessoal cadastra as tasks ali, e toda a parte de metodologia ágil. Então, que eu não fucei tanto, mas eu já vi que ele tem muita coisa, muita funcionalidade ali, né? Que dá para fazer, mas basicamente é uma ferramenta de metodologia ágil que ajuda ali nessa parte de gestão de projeto. Ah, tá. Entendi. Eu pensei que estava mais ligado a questão de criação de pipelines, a questão também Não. aquela questão de versionamento dos projetos, não é? Ah, não. Então, no momento ainda não. Entendi. Mais para a questão realmente de administração do squad. Administração do squad. Isso. Entendi. Entendi. Pensei que era mais voltado ali para ferramentas de cloud. Tudo bem. Entendi. Perfeito. Eu queria agora perguntar para você sobre o fórum. Qual foi o gatilho, assim, que, vou começar a responder o fórum. E aí, daqui a pouco, da noite pro dia, o Ezequiel tava lá com 100 e poucas soluções já respondidas. Explica um pouquinho pra galera que não conhece, né, o que é o fórum e por que você começou a ajudar por lá. Cara, o fórum é o seguinte, eu sempre olhava, dava umas pescadas lá e sempre também, algumas vezes, já coloquei algumas dúvidas lá e aí coloquei essas dúvidas, beleza, ficou por isso mesmo. Eu comecei a trabalhar com Tableau e ficou. Eu fiquei com acesso, tenho acesso desde 2021 na plataforma. Uhum. E como eu comecei a trabalhar com Tableau, eu parei de acessar. Falei, beleza. Aí agora eu comecei a usar, né, na verdade, no meio do ano passado. Aí eu entrei no fórum. Falei, cara, legal isso aqui, até porque eu queria acelerar um pouco mais o meu aprendizado, e lá é excelente, porque são problemas da vida real, e o legal é que é particionado ali por categorias, né? Então, tem a parte de Power Query, linguagem M, DAX, conexão com dados, tem tudo particionado, então, vai do seu momento ali, você já consegue pesquisar e olhar algumas soluções. E muitas das soluções, né, dos problemas, acontece com diversas pessoas, e ali, para você conseguir ver as soluções, né, do momento que você está tendo problema, é muito interessante dar uma olhada no fórum. E aí eu dei uma olhada, eu falei, eu preciso começar a ajudar aqui essa galera, mas como que eu vou ajudar? Será que eu tenho todo esse conhecimento para poder ajudar? Eu falei, eu vou na parte de visualização de dados aqui, que é onde tem mais feeling. Entrei lá, comecei a responder, só que eu sempre tinha um medo de responder, porque, será que eu estou falando besteira? Será que está correto? Aí eu voltava, ia na documentação, pesquisava, falei, não, tá legal. Só que nesse comecinho, nesse meio tempo, na hora que eu ia voltar para enviar a resposta, 2, 3 já responderam. Falei, cara, aí preciso ser mais ligeiro. Aí comecei a responder, aí a galera, Ezequiel, é isso mesmo, legal. Aí marcou como solução. Aí a partir daí falei, cara, consigo ajudar sim. E aí comecei a ajudar, primeira, segunda, e aí começar olhar aquele ranking ali, tô em primeiro, tô em segundo, tal, começar a responder DAX, Power Query, conexão, e aí comecei a ficar viciado. Deixei aberto no navegador do celular, e a cada 5 minutos ficava abrindo, para ver se tinha alguma coisa. Eu ficava atualizando. Aí tinha alguma coisinha, eu já, se dava para responder pelo celular, respondia, senão já logava rapidinho no computador e começava a responder. E é muito interessante que você acaba indo a fundo sobre o problema. Esses dias, Léo, teve uma pergunta, né, e uma dúvida, que o pessoal queria transformar algarismo romano em número inteiro. Eu falei, cara, nunca vi isso, velho. Legal. Interessante. Aí fui atrás, achei um vídeo, falei, cara, isso aqui tal. O pessoal, deu certo, legal. Aí já marcou a solução, falei, e o bom é que eu aprendo demais ensinando, assim, né, dando essas soluções. E é muito bom, e a parte competitiva ali é uma competição sadia, mas é interessante. Tenho muitos amigos ali da comunidade que a gente troca figurinha, é muito legal. É cada solução, cara, que eu falo, preciso chegar nesse nível aqui. Os caras 3, 4 páginas, assim, de código e tal, sempre detalhado. Eu falei, cara, que legal. E aí é sempre
um gatilho para poder ir adiante. E esses prêmios também, chegou a placa, chegou a caneca. Falei, caraca, que legal, cara. E vamos para cima. E até hoje aí. O Ezequiel tava lá pesquisando como responder, ia ver alguém te respondendo. Filho da mãe. R1. Os caras são ligeiros. A concorrência é boa lá, hein? R1, Cryce, o Bruno. Rapaz, tem vários lá. Tem uma galera. Tem a galera. Tem vários. Inclusive, o R1 já participou aqui com a gente. O Thiago Cryce também. Você agora. O Bruno também vai participar com a gente. O Bruno também que tá disparado lá. É fera, cara. O cara já. Ele parou de responder já tem uns 5, 6 meses e tá continuando. Foi. Ele parou porque ele tava fazendo NBA, algo do tipo, né? E aí ele não tem mais tempo. Mas ainda assim ele tá lá no topo. Na verdade, assim, ele mandou dizer. Deus, ele não tem tempo. Ele mandou dizer que ele quis dar uma colher de chá pra galera pra ver se a galera equipara um pouco, tá? Mas prometeu que volta. Boa. Realmente é um aprendizado muito grande, né? Quando você ajuda os demais, tem vários ganhos, né? Nesse sentido. Você aprende, você acaba ajudando, que é muito legal. A pessoa fica feliz também, né? Enfim, e você, querendo ou não, pode, quem sabe, né? Conseguir oportunidades por isso. Até mesmo você tá... Sim, gera diversas oportunidades. A galera chama no WhatsApp, pergunta se pode ajudar em outros projetos, se tem disponibilidade para parceria, para atuar em outros projetos freelance, abrir muitas portas. E o nosso relacionamento ficou mais estreito, né, Ezequiel? Quando você mandou uma mensagem para mim, pô, Léo, vamos ajustar o fórum lá, alguns pontos, aí eu parei pra te ouvir, né? Aí fomos atrás do Thiago Cryce, e o Thiago Cryce hoje é o coordenador, né, o gestor lá, o líder do fórum, ele que arruma a casa, e a gente vai ter bastante novidade aí a respeito da comunidade. Eu te agradeço, né, pela dedicação, pelo feedback também, né, foi um feedback de melhoria, a gente foi lá e melhorou, né. Nós que agradecemos, ó. Agora o Thiago tá todo vapor, né? Tá. Não para. Legal. Cara, muito obrigado novamente, parabéns por toda a tua trajetória. Eu quero novamente te agradecer, né? E dizer que eu tenho muito orgulho de ter você como parceiro, como aluno, como mais um incomparável aí na nossa comunidade. Dê seu recado pra galera. Pô, primeiramente agradecer pelo convite, muito legal a parceria e muito legal ser aluno de vocês, aprender muito aí e realmente vocês mudam vidas. E dar um recadinho pra galera também que está iniciando na área, que quer fazer essa transição, se já é aluno da plataforma, da Experian, arruma o LinkedIn ali, deixa certinho, bonitinho, posta cases, tudo que o Léo já diz, né, e a galera não dá tanto crédito, mas realmente é a realidade, dá certo, e se tiver medo, vai com medo mesmo, e o mercado está aí esperando de portas abertas, basta ter foco e persistência que você consegue. Boa, meu caro, boa, parabéns, show de bola. Vamos finalizar aqui com o nosso ritual. No 3 você vai olhar para a câmera e falar para cima e a gente vai complementar aqui, beleza? 1, 2, 3. Para cima! Incomparáveis!